Olá, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa e seja sobre a sua família. Eu sou a pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus para que nós continuemos a nossa jornada andando na direção certa. E qual que é a direção certa? É para os céus, é indo para os céus. Sabemos também que a caminhada não é fácil porque a entrada é por uma porta estreita. Além da porta ser estreita, nós já sabemos que o caminho também é estreito. Além de ser estreito, ele é espinhoso, e além de ser espinhoso, nós precisamos negar a nós mesmos, que é uma dificuldade enorme que nós temos por causa do nosso ego, negar a nós mesmos, e além disto temos que tomar a nossa cruz e seguir o nosso Senhor Jesus, se nós queremos de fato chegar até os céus. E é certo que nós queremos chegar até os céus. Então, se nós queremos chegar lá, vamos perseverar, vamos confiar no Senhor e guardar a nossa fé. Perseverar é guardar o que nós temos, é guardar para que nós não venhamos perder. E depois, quando nós abrirmos os olhos e descobrir que perdemos o que nós tínhamos de maior valor, aí aquele desespero, eu não sei, provavelmente você já deve ter perdido alguma coisa de valor. Eu já perdi alguma coisa de valor, e aquele momento que eu deparei com aquela perda, eu me senti super desconfortável. Pensa numa situação desconfortável quando eu percebi que eu havia perdido a minha carteira com o dinheiro que eu estava para fazer as compras que eu precisava fazer, e aquilo me bateu assim uma ansiedade, um desespero, porque eu pensei: e agora? Como é que eu vou resolver? Como que eu vou comprar o que eu tenho que comprar? Como que eu vou fazer? Eu não tinha de onde tirar dinheiro, e eu fiquei muito aflita naquele momento. Depois de passar algumas horas, que eu encontrei de volta a minha carteira, que eu achei que tinha perdido, depois de procurar bastante e ter encontrado, eu me senti aliviada. E quando eu me senti confortável, sabendo que eu não havia perdido a carteira, aliás, tinha perdido, mas tinha encontrado, eu parei um pouco e pensei: meu Deus, a perda de uma carteira me deixou tão desconfortável assim, tão ansiosa, tão insegura desta maneira. Meu Deus, imagina eu perder o meu bem maior, que é a minha alma. Como disse Jesus: o que dará o homem pela sua alma? O que dará o homem pela sua alma? Então, naquele momento, eu tive a oportunidade de parar e ver o valor da minha vida. E Jesus, ele falou para nós guardarmos o que temos. Guarda o que você tem. O que eu tenho? Eu tenho a minha fé em Jesus Cristo, que é a minha maior preciosidade. Eu tenho a minha vida com Deus, eu tenho a minha vida com o Filho de Deus. Isto para mim é algo de grande importância, e eu preciso zelar para que eu não venha perder a vida com o Senhor Jesus. Eu tenho que zelar para que eu não venha perder a minha vida conquistada por Ele lá na cruz, porque eu não paguei nada pela minha vida, mas Ele pagou um alto preço, e eu não posso esquecer que Ele pagou um alto preço, e eu preciso aprender a valorizar o que Ele fez por mim. Eu não quero negligenciar a obra do Senhor Jesus Cristo. Eu não quero tratar Jesus como tratou os seus contemporâneos, como o tratou a maioria dos seus contemporâneos,
contemporâneos, os filhos de Israel, tratou Jesus como se ele fosse uma pessoa insignificante e que estava querendo fazer um nome em cima deles, porque muitos o trataram desta maneira, como se ele fosse o quê? Um aventureiro que saiu dizendo que era o filho de Deus e que era alguma coisa e que estava querendo fazer fama, querendo fazer nome em cima deles. Eles trataram o Senhor Jesus desta maneira e por causa disto eles o desprezaram porque não acreditaram no que ele estava dizendo. E nos dias que nós estamos vivendo, as pessoas continuam cometendo a mesma injustiça contra o Filho de Deus, porque muitas pessoas não acreditam no que ele dizem e no que ele disse. Muitas pessoas não acreditam no que nós dizemos, no que os pregadores dizem em relação ao nosso Senhor Jesus. Muitas pessoas não acreditam no que a Bíblia diz. Muitas pessoas não acreditam nos evangelhos do Senhor Jesus. E essas pessoas, elas estão jogando fora, jogando a única chance que elas têm de ter a vida salva, de ter a salvação, porque a única chance que elas têm de salvação é no Senhor Jesus Cristo. Agradou a Deus atrair para Ele, na pessoa de Jesus Cristo, todas as pessoas na face da terra, aquelas que creem no Senhor Jesus. Agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Que pregação? A pregação de Jesus Cristo, o crucificado, o Filho de Deus, que foi rejeitado pelos seus, mas a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então muitas pessoas desprezam o Senhor Jesus, porque elas não valorizam o que Ele fez, e nós não podemos fazer isto, porque se fizermos isto, quem vai ter o prejuízo somos nós. E eu quero ler com você no capítulo 15 do Evangelho de João. Aqui nós vemos Jesus Cristo, nós vamos ler vendo o Senhor dizer que Ele é o que? Ele é, na verdade, a essência da vida. A essência da vida, aquilo que traz alegria, aquilo que traz, sabe, a vida sempre tem alguma coisa que deixa a gente contente, que deixa a gente satisfeito. E tem muitas pessoas que, para elas ficarem contentes, elas têm que beber uma bebida alcoólica, elas têm que se alcoolizar para se sentir bem, para se sentir alegre. Outros que são viciados em drogas, para eles se sentirem bem, sentir alegres, eles precisam estar de que maneira? Drogados. Tem pessoas que só conseguem se sentir bem se ela estiver alcoolizada, se ela estiver bêbada. Aí ela se sente bem, aí ela fala demais, ela extrapola, porque ela está se sentindo bem. Ela está se sentindo bem porque ela está sob o efeito de quê? Sob o efeito da bebida que ela ingeriu, ou às vezes é sob o efeito da droga que ela acabou fazendo uso. Aí ela se solta, aí ela se sente feliz. E aqui nós vamos ler com você em João capítulo 15, quando nosso Senhor Jesus Cristo faz o quê? Ele mostra a sua essência dizendo: eu sou, João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta e o lança fora. O ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele o limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis
fazer. Então isso é algo muito importante para a nossa vida. Por quê? Porque, como eu te disse, ele está mostrando aqui que ele é o quê? Ele é a essência da vida. Aí ele se mostra como uma árvore, a videira. O que a videira produz? Ela produz a uva. O que a uva produz? Ela produz o vinho que alegra as pessoas, que faz as pessoas se sentirem animadas, se sentirem encorajadas, às vezes diante de determinadas situações. Principalmente o vinho deixa a pessoa alegre. Só que nós sabemos que o vinho da videira natural, da fruta, acaba levando a pessoa ao quê? Acaba levando a pessoa ao prejuízo, porque ela se transforma numa pessoa bêbada, em uma pessoa alcoólatra, que vai prejudicar a sua saúde, que vai complicar a sua vida, que vai deixá-la desacreditada, porque uma pessoa bêbada é uma pessoa desacreditada, é uma pessoa que as pessoas que lidam com ela sempre lidam com reservas, sempre já tem aquele preconceito, né? Algo assim, já fez um conceito daquela pessoa. Ele é um bêbado, ela é uma bêbada, ele estava bêbado, ela estava bêbada, sempre assim. Então as pessoas já têm uma visão a respeito de alguém que vive sob o efeito do vinho, que vive sob a influência do vinho. E quando o Senhor Jesus falou a respeito da videira verdadeira, que ele é a videira verdadeira, ele estava dando para aquelas pessoas o que elas precisavam para elas poder viver felizes e alegres, sem estar comprometendo as suas vidas, porque quem tem Jesus Cristo não precisa estar bêbado, não precisa estar alcoolizado para poder se sentir bem, porque quem tem Jesus está sempre bem. Então isto aqui é muito importante, é fundamental para mim e para você, quando ele diz: eu sou a videira verdadeira. Ele se mostra o quê? Ele se mostra como sendo a essência da alegria, a essência da vida, aquilo que para aquelas pessoas tinha grande valor, porque o fruto da videira para eles tinha grande valor na época, tinha grande valor tanto comercial, quanto também para dar o quê? Para dar satisfação, para fazer as pessoas se sentirem satisfeitas na vida. E mais o que acontecia? As pessoas bebiam, ficavam embriagadas, e quando passava o efeito do álcool, elas continuavam de que maneira? Vazias. Além de vazias, elas adquiriam doenças também provocadas pelo álcool, provocada pela bebida alcoólica, e com isto elas iam levando a vida desta maneira. Agora chega nosso Senhor Jesus e diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Ele se mostra como uma pessoa de extrema importância, ou seja, o que as pessoas precisavam para de fato se sentirem bem, se sentirem felizes, se sentirem alegres. O que elas precisavam estava ali, elas encontrariam nele. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai o agricultor. E algo de grande importância também nós pararmos e pensar um pouco, é porque ele diz que todo ramo que estando nele, estando em mim, não der fruto, ele o corta. Ou seja, a pessoa que chega até o Senhor Jesus Cristo e não der fruto, esta pessoa, ela vai sofrer os danos por não ter se esforçado para reproduzir ou para produzir os frutos que o Pai, o agricultor, esperava receber dela, e o receber dele, né? Às vezes a pessoa acha: mas eu não tenho capacidade, e eu não
não tenho condições, eu não sei, eu não consigo falar, eu não tenho eloquência. E com esse tipo de argumento, a pessoa, mesmo sendo um galho da videira verdadeira, ou uma nova criatura, ou um filho de Deus, renascido na pessoa do nosso Senhor Jesus, mas ela se acomoda diante de circunstâncias para poder não corresponder com aquilo que o agricultor, ou seja, o pai, no caso aqui da videira verdadeira, espera dele. Eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Eu sou a videira verdadeira, ele é a videira verdadeira e nós os ramos. Todo ramo que estando em mim não der fruto, o pai, não é o Senhor Jesus, é o pai, é o agricultor, ele é quem corta, e todo o que está nele, todo ramo que está nele e der fruto, ele o limpa para que ele produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Jesus estava dizendo isto para os seus discípulos. Ele já estava aí prestes a ser crucificado, porque ele já tinha ido para Jerusalém, ele já estava lá em Jerusalém antes dele ser traído por Judas Iscariotes. E nessa apresentação dele para os seus discípulos, ele se mostra de que maneira? Ele se mostra como alguém de extremo valor, como algo de grande valor. Mas o que é uma videira? Uma videira é apenas uma árvore que produz fruto e que depois que se o proprietário não quiser, ele pode cortá-la, substituí-la e plantar uma outra planta naquele lugar. Só que aqui ele apresenta o cenário completo. Ele é a videira e o pai das luzes, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o agricultor, é ele mesmo quem cultiva aquela videira. Então Jesus, a videira cultivada pelo Deus Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E se ele plantou o filho dele como videira, ele não iria cortar o filho dele como videira e depois plantar uma outra árvore no lugar. Ele não faria isto. Ele não faria isso. Por que não faria? Porque a videira Jesus Cristo, ela não havia deixado de cumprir a sua missão. Ele não desviou do propósito de Deus. Ele então não havia nenhuma chance, nenhuma possibilidade dele ser cortado pelo agricultor, porque ele correspondeu com tudo que o agricultor, no caso o pai das luzes, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, esperava dele. Então, mas ele chama os seus discípulos para o quê? Para o compromisso, para a responsabilidade, dizendo para eles o quê? Primeiro ele se mostra como sendo de extremo valor. O meu pai é o agricultor, ele não estava ali por conta própria, ele não havia se plantado por conta própria, era Deus que havia plantado como a videira verdadeira, era Deus que cuidava daquela videira, era Deus que cuidava também da poda da videira, os ramos que não produziam frutos, era o próprio Deus que vinha e cortava os ramos que não produziam, os galhos que estando na videira não produzia fruto, era o próprio Deus que vinha limpar os galhos da videira que produzia frutos, podando-os no tempo certo, para que eles dessem mais frutos ainda. Então a missão daquela videira era essencial, ela nunca perderia o seu valor, ela nunca deixaria de ser a videira verdadeira. E o interessante que ele chama a atenção dos discípulos para quê? Para que eles permaneçam nele, permanecer nele. Olha o verso de número 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então ele já tinha vindo dos céus e havia feito o que era necessário fazer para que aqueles discípulos e os demais no mundo inteiro que viessem a crer nele, tudo que era necessário para que, como galhos da videira, nós viéssemos ser produtivos, ele, Jesus, estava fazendo e ainda faria, completando a obra, morrendo por nós lá na cruz como a videira verdadeira,
que também depois que faz a colheita, que ela produz os seus frutos, ela passa também pelo período da poda. Ela é limpa, ela é podada, para quê? Para que na próxima estação frutífera ela já esteja com os seus brotos novamente, para produzir de novo o fruto, a uva, para o bem que ela produz, para a necessidade que ela é usada para suprir aquilo que ela produz para os homens, no caso, o vinho, né, que é o produto mais importante da videira, da uva, é o vinho, que é o que dá alegria, mas no caso aqui, era uma videira celestial, a videira viva, a videira Cristo videira, que viria e veio para poder dar ao ser humano o que? A presença do Espírito Santo, dando alegria, não a alegria provocada pela embriaguez de um copo de vinho, de uma garrafa de vinho, mas uma alegria dada pela presença dele em nós, pela presença do Espírito do Deus vivo habitando na nossa vida. Então, quando ele fala para os discípulos: permanecei em mim e eu permanecerei em vós, isso estava mostrando para eles que eles só teriam valor de fato se eles permanecessem num local de valor. E qual que era o local de valor que ele apresentava? A videira. Eu sou a videira verdadeira, ele é a videira de grande valor. E aqueles discípulos precisavam fazer o que mesmo? Permanecer nele, permanecer como galho da videira verdadeira. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então ele deixou bem claro: permanecer em mim. Isso significa o quê? A permanência nele era condição, era algo essencial. A permanência se condicionava em quê? Em guardar os mandamentos dele. É só nós seguirmos o texto para nós vermos ele falando exatamente sobre isto, tá? É só você seguir a leitura do texto que você vai ver ele falando isto para os seus discípulos: guardar os mandamentos, amar ao próximo, amar uns aos outros. Isso seria o que? Guardar os mandamentos do Senhor. Nós lemos também na primeira carta de João, no capítulo 3 e no verso de número 24, exatamente isto: a condição para a pessoa permanecer nele, na videira verdadeira. Qual que é a condição para a pessoa permanecer na videira verdadeira? A condição é exatamente guardar os mandamentos dele. Às vezes a pessoa: esse negócio é muito complicado, esse negócio de ser crente e guardar os mandamentos, isso é algo muito complicado. Mas a palavra do Senhor diz para mim, diz para você que não, que os mandamentos do Senhor, eles não são penosos. Então em 1 João capítulo 3 e o verso de número 24, o Senhor Jesus, agora usando o João para poder escrever essa primeira carta, ele fala exatamente, 1 João capítulo 3 e o verso de número 24, nós lemos assim: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. O Espírito Santo, o que é o fruto do Espírito Santo? Alegria. Primeira coisa é alegria. Se você pegar a carta que Paulo escreveu aos Gálatas, quando ele fala a respeito do fruto do Espírito Santo, você vai ver o que uma pessoa que anda com Jesus, que vive para Jesus, que é um galho da videira verdadeira, é um ramo da videira verdadeira, você vai ver aqui, quando ele fala, mas o fruto do Espírito quando você lê este produto, ou seja, o fruto, ele não é os frutos, é o fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito
Espírito, Paulo fala no capítulo 5 da carta aos Gálatas, ele fala exatamente sobre esta condição, tá? Mas o fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, e a partir do verso 22, o Paulo fala assim: mas o fruto do Espírito é o quê? É amor, é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e com as suas concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então ele está chamando a atenção deles aqui para o quê? Para uma vida de galho da videira verdadeira. Como o galho da videira verdadeira, o que nós precisamos produzir? Nós precisamos produzir exatamente o fruto do Espírito. E para nós produzir o fruto do Espírito, é essencial que nós guardemos os mandamentos do Senhor Jesus. Como é essencial que nós guardemos os mandamentos do Senhor Jesus? Se uma vez salvo, salvo para sempre? Oh, meu amado, minha amada, nós precisamos parar um pouco e analisar. O Judas Iscariotes, ele foi salvo também. Mas o que aconteceu com ele? Ele não guardou esses mandamentos, porque quando o Senhor Jesus estava dizendo isso aqui, o Judas Iscariotes também estava lá. E estava ouvindo o mesmo ensinamento, Jesus dizendo da sua importância: eu sou a videira verdadeira, permanecei em mim e eu em vós, permanecei em mim. Então o Judas Iscariotes, ele viu tudo isto, ele ouviu tudo isto, ele andou com o Senhor Jesus, ele viu Jesus dizendo da importância que ele, Jesus, tem para o mundo, quem ele é para as pessoas, que de fato ele produz em nós, o que ele veio trazer para nós. Ele veio trazer a vida, ele veio trazer o Espírito Santo, ele veio trazer o reino de Deus, ele veio trazer o perdão, ele veio trazer para nós a esperança eterna, a vida eterna. Ele veio nos buscar porque nós estávamos perdidos sem ele, e ele veio exatamente para fazer tudo isto para nós, e ele estava ali falando exatamente isto. Judas Iscariotes estava ali ouvindo ele dizer tudo isto, mas ele não permaneceu no Senhor Jesus. Então o que era preciso para que o homem tivesse a presença do Senhor Jesus, a presença de Deus, ele, Jesus Cristo, fez tudo o que ele precisava fazer, os ensinamentos que ele precisava dar, ele passou. A demonstração do poder de Deus ele demonstrou nos seus atos, nas suas obras. A maneira como ele se apresentou, humilde, manso, nunca levantando para sua autodefesa, a não ser quando ele saía, quando aquelas pessoas, seus inimigos, procuravam um jeito de matá-lo, ele saía porque a sua hora ainda não tinha chegado. Porque no dia que a sua hora chegou, ele estava lá no Getsemane, ele sabia, antes ele participou da ceia, ele comemorou a Páscoa, na última ceia ele comemorou a Páscoa com os seus discípulos. Na última ceia dele, com os seus discípulos, ele comemorou a Páscoa, todos os seus 12 estavam com ele. Ele pega o pão, dá o pão para o Judas Iscariotes, depois fala para ele: o que você tem que fazer, vai e faça. E ele foi fazer, então foi fazer o que ele tinha que fazer. O que ele tinha que fazer? Jesus sabia que ele iria vendê-lo por aquelas 30 moedas de prata, ou ele já tinha vendido Jesus, e estava só esperando a hora para poder entregá-lo, a hora oportuna para entregá-lo. Então a hora era aquele dia, antes de Jesus ir para o Getsemane, antes dele concluir a obra que ele veio para fazer aqui. Ele tinha toda a oportunidade de fugir, ele podia ter fugido, ele sabia que o Judas estava indo para entregá-lo, ele podia ter fugido, mas ele não fugiu, porque ele não veio para fugir, ele veio para dar a sua vida por nós.
Ele veio para nos resgatar do poder de Satanás. Quando nós lemos no verso de número 6, ele dizendo aqui: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanha e o lança no fogo e o queimam. Isso é a importância do Senhor Jesus. As pessoas às vezes subestimam o Senhor Jesus Cristo, acha que não é bem assim, que ela pode chegar até o céu sem ter o compromisso com Ele. Ela pode se dar bem na vida sem Ele, mas não pode, porque no capítulo 10 de João ele fala que Ele é o bom pastor que dava a sua vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor que dou a minha vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. No capítulo 10, o verso 10, ele diz: o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. O problema das pessoas é que elas se dão mal na vida porque elas querem se dar bem sem Jesus. E eu digo para você uma coisa, que não há na face da terra nenhuma pessoa que é páreo para Satanás sem Jesus na vida. Satanás, apesar dele ser derrotado, mas ele não se dá por vencido, e ele luta e luta usando todo o seu potencial, todo o inferno que está à disposição dele. Se uma pessoa pudesse vencer Satanás, que provou a sua astúcia, querendo tomar o trono de Deus, como Ezequiel e Isaías narram, que ele era o querubim da guarda ungido, que estava no jardim de Deus, estava com Deus, mas de repente na sua arrogância, ele quis colocar o seu trono acima do trono de Deus e disse: vou colocar o meu trono nas alturas e eu serei maior do que Deus. Então isso prova o que? A astúcia de Satanás, a astúcia de Lúcifer, o querubim caído, o querubim condenado ao fogo do inferno eternamente, que se transformou em quê? Em adversário. Satanás, adversário, não adversário apenas de Deus, mas de toda a raça humana. Então o problema das pessoas, o problema de tanta violência, de tanta coisa ruim sobre a face da terra, e do ser humano aparecer como protagonista de crimes cruéis, como aconteceu no Éden, o Adão tendo que ver o seu filho Caim, o mais velho, matar o mais novo, ter que encarar aquela realidade, ter que olhar para aquela realidade. Tudo por quê? A Eva pensou e transmitiu para ele a ideia também, oferecendo para ele o fruto do conhecimento do bem e do mal, que eles podiam se dar bem contra Satanás sem a ajuda de Deus, que eles podiam se dar bem sem guardar a palavra de Deus. A mesma coisa que as pessoas fazem na atualidade, que elas fizeram quando Jesus estava aqui. Elas queriam se dar bem sem ter que se comprometer com Jesus Cristo. Vamos fazer uma caridade, vamos fazer uma boa obra, porque fazendo caridade e boa obra, nós vamos nos dar bem, nós salvaremos pela fé e pelas boas obras. Não é nada disso, porque boas obras, nós fomos criados em Deus para fazê-las. Agora, salvação é só através de Jesus Cristo. Salvação é só através da fé em Jesus Cristo. E no verso 6, ele diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e o lançam no fogo, e queimam. Ou seja, não adianta a pessoa querer se dar bem sem Jesus. Não adianta a pessoa dizer: não, agora sim, agora eu estou bem, agora eu vou aproveitar a vida, porque eu consegui o que eu queria. Mas sem Jesus não tem estabilidade. Sem mim nada podeis fazer. Então ele é a videira verdadeira, a videira que traz o que? O Espírito Santo, o Espírito que dá a vida, o Espírito que nos leva à renascença, a renascer, a ter o direito de viver com Deus como o agricultor da videira, aqui no caso, o nosso Pai. Aqui nós somos tão privilegiados que ganhamos também o poder de estar em igualdade com o Senhor Jesus, de ser ramo da videira verdadeira, da qual é Ele.
de ser membro do seu corpo, de ser integrante dele mesmo. Então, o problema é que a pessoa muitas vezes fala, não, eu vou me dar bem na vida, e eu não preciso desse negócio, não, eu faço boas obras, e com as minhas boas obras, eu vou chegar no céu. Não, não vai chegar. Porque só tem um caminho para chegar no céu, é Jesus Cristo, a videira verdadeira, que diz, sem mim nada podeis fazer. Eu mostrei para você na primeira carta de João, capítulo 3, verso 24, guardar os mandamentos dele. Então, para você valorizar a sua vida, valorizar a sua salvação, você precisa fazer exatamente isso, aceitar o que Jesus Cristo diz, fazer o que Jesus Cristo mandou. E eu digo para você, que muitas vezes nós pensamos como Judas Iscariotes, nós queremos até agir como Judas Iscariotes agiu, traindo, fazendo coisas que é da parte de Satanás. E por que ele fez isso? Porque ele pensou que não precisava de Jesus, que ele podia vender o Filho de Deus e depois ficaria tudo bem, e o Filho de Deus seria preso e ficaria tudo bem, não ficou tudo bem para Jesus. Mas ficou mal para Judas Iscariotes, porque ele se arrebentou e foi condenado ao fogo do inferno. Ele era o galho que estava em Jesus Cristo, o galho que não se preocupou em permanecer nele. E aí o que aconteceu? Ele foi cortado pelo agricultor, ele foi lançado fora, ele foi lançado para secar e ser lançado no fogo. Eu digo para você, que não foi baixo o preço que o Senhor Jesus Cristo pagou por nós. Não foi baixo. O preço que ele pagou por nós foi muito grande. Basta você ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, a partir do verso 39, ele lá no Getsemane, ele orando a Deus, dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não foi baixo o preço que ele pagou por nós. Não foi baixo o preço que ele pagou. Mas para quê? Para que nós tivéssemos vida. Eu tenho certeza que ele fez isso por tudo. Eu tenho certeza que a Bíblia diz isso para mim, que ele fez isso por amor a nós. Ele não foi obrigado a fazer isto. Ele fez porque ele nos amou. Ele me amou, ele te amou. Seguir a Jesus é amar, é viver em amor. Seguir a Jesus é estar sendo capacitado por ele para amar ao próximo, para amar a nós mesmos, para amar a Deus. O mundo é fraudulento, Satanás é fraudulento, o diabo é fraudulento, as pessoas são fraudulentas. Se nós não vigiarmos, nós nos transformamos também em agentes da fraude. É o que nós mais temos visto hoje, escândalos na face da terra, muitos escândalos envolvendo pessoas religiosas, envolvendo famílias, envolvendo pessoas assim de grande credibilidade. Por quê? Porque elas querem viver no mundo sem Jesus, elas querem se dar bem sem Jesus, elas querem viver sem Ele, e Ele já disse, sem mim nada podeis fazer. Então seguir a Jesus é o único caminho que nós temos de garantia de sucesso, de triunfar sobre Satanás. Eu digo para você, não queira enfrentar Satanás sem Jesus, porque ele arrebenta com você. Ele é derrotado, mas ele é um ser bravo, ele é astuto, e ele sabe muito bem quem é de Jesus e quem não é. E ele sabe muito bem quem guarda os mandamentos do Senhor e quem não guarda. Ele é astuto, ele anda ao nosso derredor, rugindo como se fosse um leão, procurando uma pessoa, alguém, a próxima vítima, alguém para ele devorar. E se nós estivermos em Jesus, ele não tem poder de nos destruir. Permanecerdes em mim e eu permanecerei em vós. Se você permanecer em Jesus, se eu permanecer em Jesus, Satanás não tem poder de nos destruir, porque é Jesus a nossa garantia, é Ele que garante a nossa vitória. Então seguir a Jesus é ter vitória, é derrotar Satanás. Paulo escreveu em Romanos 16, 20 que um dia, em breve, Deus esmagará Satanás de uma vez por todas debaixo dos nossos pés. Mas isso é só para quem tem Jesus Cristo, para quem é o ramo da videira verdadeira, para quem entendeu que Jesus é a essência da vida e que a alegria que nós temos dada pelo Espírito Santo só foi possível
pela presença do Senhor Jesus em nós. Só pelo novo nascimento, só pela renascença, o nascer de novo, é que nós temos esse poder, essa graça de sermos habitados pelo Espírito Santo. Eu digo para você, não queira enfrentar Satanás sem Jesus. Não queira se dar bem na vida deixando Jesus do lado de fora, como fez a igreja da Laodiceia. Deixou Jesus batendo do lado de fora. Ela estava arrebentada, achando que estava bombando, que estava por cima, que estava no máximo, que não precisava de mais nada, que estava tudo perfeito, tudo ótimo, mas não estava. Porque eles não estavam guardando os mandamentos de Jesus, eles não estavam permanecendo em Jesus. Jesus fala para eles: eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Mas eu aconselho vocês que de mim compre ouro refinado pelo fogo, compre roupas para cobrir a vossa nudez, colírio para ungir os vossos olhos, para que vejam. Nós precisamos lembrar dessas coisas, para que nós tenhamos o cuidado de não cairmos nas fraudes de Satanás, para não cair no laço do passarinheiro. Não se esqueça, o diabo é um ser fraudulento. Ele conseguiu arrastar a Eva usando uma fraude contra a palavra de Deus, dizendo: não é assim, é porque vocês vão ficar inteligentes. Ele usou a mentira, ele usou uma fraude e a Eva caiu. Aqui Jesus está nos dizendo: sem mim vocês caem também, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então a única maneira de nós não cairmos no laço do passarinheiro, não sermos enganados por Satanás, não perder a batalha para o maligno, é estando em Jesus, é guardando os seus mandamentos. Eu só irei provar que eu estou em Jesus se eu guardar os seus mandamentos. Se eu amar a mim mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas, amar a mim mesmo, amar ao próximo como a mim mesmo, amar o Filho de Deus como Ele me amou. Eu preciso disto, você precisa disto, porque só assim, só com Jesus na nossa vida, é que nós teremos a alegria. Sem Jesus é só um paliativo que vai passar, que não terá durabilidade, como o efeito do vinho, que a pessoa bebe, sente-se bem, mas logo em seguida ela começa a se sentir mal, e depois ainda vem a ressaca para piorar, e os problemas de saúde. Então a receita da vida é Jesus. É abrir o coração e dizer: vem para mim, Senhor, não quero viver mais nenhum dia sem o Senhor. Jesus, Senhor, eu sou teu, eu sou tua, e não me lance fora. Eu não quero, meu Pai, viver nenhum dia sem o Senhor. Eu quero agora orar com você. Querido Deus e amado Pai Celestial, louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor nos amou com um amor verdadeiro. O Senhor nos amou, meu Deus, dando o melhor do Senhor pelo nosso resgate, dando o seu próprio Filho para nos salvar. Obrigado, meu Deus, meu Pai, por ter trazido Jesus Cristo ao mundo, a videira verdadeira, para nos dar vida, para nos dar alegria, para nos dar o gozo, a paz, a esperança eterna, para mudar a história da nossa vida, para nos arrancar do domínio de Satanás, para nos tirar, meu Deus, do cativeiro, para nos tirar do engano do mundo, do engano do diabo, e nos levar a viver uma vida, meu Deus, na plenitude da graça e do conhecimento do Senhor. Ó, meu Deus, perdoa os nossos pecados, porque muitas vezes nós não vigiamos, nós negligenciamos, ó Deus, o nosso posicionamento no Senhor. Nós negligenciamos que nós somos galho, ramos da videira verdadeira, e o Senhor mesmo é o agricultor. Nós esquecemos disto, Pai, e queremos cuidar da nossa vida por conta própria, quando que na verdade quem cuida de nós é o Senhor. Ó, meu Deus, perdoa-nos se nós temos negligenciado a nossa responsabilidade, se nós temos negligenciado o nosso compromisso com o Senhor. Perdoa-nos, Pai,
e nos abençoa com a tua graça e a tua misericórdia. Que o Senhor ajude esta pessoa a compreender que o fim da procura dela é Jesus Cristo. Ele é o fim da procura que ela tanto buscou para a sua vida. Que ela aceite Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que ela nasça de novo, que ela receba o Espírito Santo, que ela passe a ter uma fonte da água viva dentro do seu interior, do seu coração, a jorrar para a vida eterna. Abençoa, meu Deus, que ela não entre em desespero por causa dos problemas que ela tem enfrentado, mas que ela espere com paciência no Senhor, que é o Deus libertador, que é o Deus que nos conduz de vitória em vitória, por intermédio do teu Filho amado, do nosso Senhor Jesus. Abençoa esta vida, abençoa a casa, abençoa a família, meu Deus, e guarda debaixo das tuas asas, no abrigo seguro. Ó Altíssimo Deus, nós te pedimos isto para a tua glória, nós te pedimos isto em nome do Senhor Jesus, e nós desejamos, meu Deus, estar no Senhor todos os dias da nossa vida. Que esse desejo ardente esteja no coração do homem, da mulher, no coração do rapaz e da moça, no coração dos membros desta família, de estar contigo todos os dias, em nome do nosso Senhor Jesus, estar contigo eternamente, em nome do nosso Senhor Jesus. Nós pedimos isto, Pai, que esse desejo ardente esteja em nosso coração todos os dias da nossa vida, para a tua glória e para o teu louvor, que assim seja. Amém. Muito bem. Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça, não foi você que escolheu Jesus, foi Ele quem escolheu você. Permaneça nele. Deus abençoe. Eu, pastora Carmen Soares, agradeço você e mais uma vez eu te peço, se os nossos vídeos têm abençoado a sua vida, se a mensagem da palavra de Deus que você tem ouvido aqui tem te abençoado, abençoa outras pessoas também, porque elas estão reclamando muito, elas estão murmurando o tempo todo, e se nós não vigiarmos, nós também vamos murmurar. Mas quem tem Jesus tem contentamento. Aprendemos a estar contente com Ele em toda e qualquer situação. Então, se você tem sido abençoado, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no nosso canal, e que Deus use você como um canal de bênção na vida desta humanidade que está precisando de referencial, e o referencial é Jesus, e nós somos os seus servos. Então, que nós venhamos fazer o melhor para que as pessoas vejam Deus e sejam abençoadas, e Deus seja glorificado nas nossas vidas e na vida de todos. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Paz do Senhor, Deus te abençoe, e confia em Deus, e vai acabar tudo bem em nome do Senhor Jesus.